Olá, pessoal! Eu sou a Natália Avelino Agostinelli e hoje, em continuação à nossa comemoração de 1 ano da Ethos Gestão e Cultura, eu vou receber uma pessoa muito querida, muito especial, que me ensinou muito, aprendi muito com ele. Estou muito feliz dele estar aqui. Renan, seja muito bem-vindo, muito obrigada. Queria que você também se apresentasse, mas muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom, a honra é minha. Eu até tinha um compromisso e eu remarquei porque eu privilegio muito o empreendedor em qualquer iniciativa, né? E ver você junto com a Ethos crescendo, para mim é uma honra, é uma alegria. Então, obrigado pelo convite. Obrigada. A gente foi tomar um café outro dia e a gente conversou tanta coisa legal. Eu falei, nossa, isso precisava virar um podcast. Poderia virar mesmo. Não falta assunto. Pois é, pois é. Bom, e aí, então, a gente teve uma jornada de muitos anos pra cá, mudou muita coisa, né? E acho que uma das coisas mais legais, assim, que eu vejo nas empresas é esse olhar para as pessoas, né? Que é core do nosso trabalho. Total. É o que a gente faz, né? Nós acreditamos que, eu tenho certeza que você compartilha comigo, que qualquer negócio precisa olhar primeiro para as pessoas, né? Sim. E aí eu percebo que a gente está num movimento crescente com relação a isso, né? Que ele antes era uma coisa meio mimimi, né? E agora as pessoas, principalmente os empresários, eles estão dando valor para isso, talvez muito mais pela dor do que pelo amor, né? Uhum. Mas a gente tem visto, eu tenho sentido muito essa necessidade do nosso apoio aqui, então, enquanto consultoria, né? Eu lembro que quando eu trabalhei na Leme, a minha sensação era, poxa, eu era muito jovem, né? Então, eu não conseguia entender o quanto o meu trabalho impactava, né? Eu falava, poxa, eu planto, mas eu não vejo a colheita. E hoje eu tenho uma consultoria, né? Uhum. E eu tenho certeza absoluta que a gente planta e a gente realmente vê essa colheita, né? Como é que é isso, assim? Como é que vocês mudaram tudo isso? Gestão de pessoas... Eu lembro quando a gente trabalhava lá, o Rogério uma vez falou assim, o que nunca muda, mas o como muda. Um RH sempre vai contratar pessoas, mas a maneira como faz isso muda. E o nosso trabalho também, né? Como é que você vê isso hoje, né? Pra gente já começar aqui aquecendo. Bom, Nath, então, eu agora completo 22 anos de mercado de trabalho, né? E eu assisti uma transformação no mundo do RH, mas se teve uma coisa que não mudou é que as empresas não são maiores ou melhores do que as pessoas que elas têm. Então, seja em qualquer dimensão, a dimensão da capacitação, a dimensão da escolha da pessoa certa para o lugar certo, você vai ter um resultado proporcional ao time que você tem e ao quanto você se dedicou a formar e a escolher pessoas para as posições, né? A Leme, a Leme Consultoria, que é a empresa onde eu estou lá desde 2007, né? Também eu já sou quase um patrimônio lá, e que você trabalhou em 2010, ela atua numa parte muito específica da gestão de carreira dentro das organizações, que é o desenvolvimento de performance das pessoas e da sua remuneração. Mas isso também mudou com o passar do tempo, né? Por quê? Antigamente as pessoas ingressavam no mercado de trabalho e ficavam 35, 40 anos no mesmo emprego. E isso era sinal de bom funcionário, né? Essa era a medida de sucesso. A medida de sucesso de uma carreira era, nossa, fulano trabalha 40 anos na Volks e se aposentou, Uau, né? Que pessoa incrível, né? Hoje não é mais assim, né? Por outro lado, Nath, eu vejo que essa corda, ela também foi muito pro outro lado. Hoje, o que eu percebo é que nós temos uma sociedade de profissionais ainda bastante incompletos, tá? Esse é um assunto meio impopular para tratar, mas a verdade é que essa questão das pessoas ficarem pulando de emprego em emprego, não dura 8 meses no emprego. Não tem tempo de construir, né? Ela não amadurece, né? E ela vai para um próximo emprego, não tem histórias completas para contar, não tem vivência. Então eu já tive profissionais de nível sênior, contratados com 10 anos de mercado, na área de remuneração, que é uma área da qual eu acabei me especializando, por força até da própria tendência de mundo, de mercado, né? O cara tem 10 anos, mas ele nunca montou uma tabela salarial. Ele sempre consumiu coisas pré-prontas, baseadas em template. E eu faço um teste prático de vida, porque às vezes a pessoa se vende bem na entrevista. Quem nunca passou por isso, né? Que empreendedor nunca passou por isso. A pessoa se vende super bem. E quando você vai experienciar a vida como ela é, falar, meu Deus, não sabe entregar, né? E eu acho, Nath, que existe uma parte de responsabilização das empresas também aí. Porque as empresas entraram muito numa tônica também de que o funcionário ele é descartável, né? O empregado ele vem, ele trabalha 8 meses, é a geração. Não é a geração. Se a empresa não sabe criar um ambiente
como que você trata, por exemplo, da cultura organizacional, até um ambiente de recompensas, para que faça sentido para a pessoa olhar para a própria carreira e pensar nela no longo prazo, a pessoa não vai ficar. É o protagonismo. O protagonismo, né? Então, de todas as transformações que eu vejo, uma que eu vejo que não foi positiva, eu vejo transformações positivas em treinamento, em seleção, em cultura organizacional, que é um assunto que não se falava antigamente. Hoje você sabe que a estratégia ela é consumida com farinha pela cultura, né? Você pode ter um BSC perfeito, não adianta. Não vai rolar se você não souber costurar as pessoas dentro de uma lógica que funcione, né? Uma lógica intelectual que funcione. E a questão da carreira também eu vejo que é um ponto hoje muito frágil, assim. As empresas não sabem como manter a pessoa interessada em trabalhar ali por longo prazo, né? E não precisa ser um longo prazo de 10 anos. Mas eu acredito que um profissional entre 3 e 5 anos, ele consegue criar uma história e uma jornada. Tem que ter case, né? Eu tenho que ter uma história para contar. Tem que ter. Eu entrevisto pessoas hoje para vagas de consultora, a pessoa tem 40 anos de idade, ela passou por 25 empresas no currículo dela. E ela boas, não tem história, né? Empresas boas. E ela não tem histórias para contar, cara. Ela não tem uma narrativa que se sustente, assim. São projetos todos picados, picotados. Não sabe começo, meio e fim. Como você falou, na época que eu tava na consultoria, via bastidores. Eu ficava esperando, assim, qual vai ser a colheita, né? Então, a gente continua esperando agora, só que de profissionais maduros. Esse é um ponto que eu acho que no RH se desenvolveu pouco. Foi até para a direção errada. E eu acho que tem uma grande responsabilidade das empresas em criar trajetórias de carreira que as pessoas cresçam por desempenho, cresçam por performance e se interessem em permanecer dentro da empresa. Muito bom. E essa visão do RH, né? Eu acho que houve uma certa mudança, porque eu, enquanto RH, eu sentia por muito tempo a responsabilidade de cuidar da carreira das pessoas, de fazer a gestão, né? O RH é o gestor das pessoas e não é. Quem faz a gestão é o gestor. Né? Uma das empresas que eu trabalhei que teve crescimento mais rápido, acho que o grande diferencial foi esse mindset de, olha, quem vai trazer as pessoas não é o RH. A responsabilidade não é o RH. E lá isso funcionou muito bem. Quem trazia as pessoas era o gestor. O RH estava aqui no final do funil. Depois que ele que publicava a vaga, lógico, a gente ajudava a fazer o briefing, nós éramos uma área de apoio, mas não a área principal. Então, não contratei porque o RH não trouxe, não tinha isso lá. Não contratei porque eu, enquanto gestor, não vendi a vaga como deveria no LinkedIn, não busquei esse candidato. Então, naquela atmosfera de crescimento, isso foi um grande diferencial pra gente. Porque a gente tirou essa responsabilidade que vou sentar aqui, abrir a vaga, esperar o RH se virar, e o RH com 80, 90 vagas, né? E a gente colocou todo mundo para fazer isso. Então, 1 hora por semana, o gestor tinha obrigação de entrevistar alguém. E o legal de tudo é a gente não entrevista só quando tem a vaga. A gente está o tempo inteiro olhando para o mercado, né? E com apoio do RH. Eu não tenho a vaga, mas eu gostei muito dessa pessoa. Então, eu já deixo isso mapeado, porque eu acho que um grande erro é contratar na sangria desatada, né? Ixi. Então, falta muito, o que você falou, acho que a gente evoluiu em muitas coisas, mas ainda falta muita maturidade com relação à gestão de pessoas e o quanto entender que gestão de pessoas faz parte do negócio. O RH, ele tem que sentar na mesa para falar do negócio. Eu lembro quando eu estava na Leme, você mandou a gente estudar, o Renan era meu chefe, gente. Ele não gostava que eu falava chefe, até hoje eu falo, né? Oi, chefe! Eu lembro que você falou pra gente fazer uma redação sobre um RH estratégico. Foi a primeira vez que eu me debrucei sobre esse assunto, assim. E eu falei, RH estratégico é o RH que está na estratégia do negócio. Mas o que é isso na prática, né? Se você fosse responder hoje isso, não, agora eu vou devolver a pergunta alguns anos depois. Sabia que esse dia ia chegar. Me apertou e nem me abraçou. Bom, Nath, posso fazer um desenvolvimento um pouquinho antes disso? Claro, né? deve. Queria falar de algumas frustrações que eu vejo no mundo do RH hoje, né? Primeira sobre o RH digital, né? Então, você fala das plataformas de automação e automatização de seleção, que em parte elas são um fiasco, porque as pessoas, ao invés de utilizar essa ferramenta como uma ferramenta de otimização do processo seletivo, tentaram substituir a sagacidade humana terceirizando para uma máquina, e aí você entra no LinkedIn, tem uma infinidade de pessoas insatisfeitas com o processo seletivo, né?
Então, assim, RH digital, pessoal, não é muleta para RH que não é estratégico, tá? Não vai rolar, não vai funcionar. E a frustração vai continuar trazendo gente errada e gente boa ficando pelo caminho, e pior, ficando pelo caminho falando mal da sua empresa, né? Outra questão que eu vejo é assim, eu meço muito o trabalho de um gestor e a eficácia de um gestor pela capacidade dele de escolher boas pessoas. Isso vale, por exemplo, para um esporte. Você pensar num técnico que monta uma seleção. Bernardinho, por exemplo, que é uma referência, né? Acho que ele é praticamente unanimidade, se não for. Qual a grande capacidade dele? Selecionar pessoas para se adequarem a uma estratégia. Ele, às vezes, seleciona não necessariamente as pessoas que estão na trend, mas ele seleciona pessoas que fazem parte de um locus imaginário que na cabeça dele chama estratégia. Ele fala, quem tá mordendo a mesa? Cara, quem tá mordendo a mesa. Né? E eu vejo que muitos gestores, assim, a pessoa chega, o RH conduz todo o processo, não vai dar certo. Primeiro que essa pessoa não é um gestor. Saber escolher boas pessoas mas é sorte. Então eu preciso de alguém muito sortudo. Desculpe, você para ser gestor vai ter que ser bem sortudo então, né? Mas não é sorte, é método. Não quer se capacitar para isso. Acha que, de novo, isso é o problema lá do outro, não é meu. Exato. E a terceira questão, que eu acho que é frágil, é essa questão de carreira, né? As empresas também, se de um lado você tem uma geração super ansiosa, que quer crescer muito rápido e não entende que a vida não é uma gincana, você tem também as empresas que não criam trajetos para as pessoas percorrerem. Então, feito esse disclaimer, né? Eu acho que preparam um ambiente para falar o que é RH estratégico. O RH estratégico é aquele que ajuda a conduzir a empresa aos seus resultados materiais. O RH estratégico não é fazer assistência social. E muitas vezes as empresas confundem ter um RH forte com um RH atuante. Eu posso ser um RH atuante. Eu faço a campanha do Dia das Mães, faço a campanha do Dia dos Pais, tem um ovo da Páscoa. Mas isso não é um RH estratégico. Não. Isso é um RH atuante. Legal, isso cria um ambiente, uma atmosfera também. Um RH estratégico é aquele que é determinante para que a empresa tenha resultados que sem aquele RH ela não teria. Então, você tem alguns cases, por exemplo, no Brasil, nos últimos 20 anos. Lojas Renner. Lojas Renner fala de encantamento do colaborador desde o ano 2000. E foi uma empresa que explodiu, valorizou mais de 10 vezes na bolsa. Ela tem uma valorização especial em comparação com seus pares de mercado, porque se reconhece o management dela. Então, o RH estratégico é aquele que é capaz de potencializar o resultado da empresa e gerar um resultado que, se ela não tivesse aquilo, ela não alcançaria. Sob diversas formas. Gestão da cultura, gestão de performance, gestão de treinamento, né? Por exemplo, é uma falácia dizer que a avaliação de desempenho acabou. Não acabou. E nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Que ela vai se transformar. Poxa, você tinha uma avaliação que era muito extensa, ela vai ficar menor. Você tinha uma avaliação que era muito voltada para questões comportamentais. Hoje você foca mais metas e responsabilidades, sem esquecer do comportamento, né? Porque se contrata muitas vezes por competência técnica e se desliga por comportamento. A maioria das vezes, né? Estourado, né? O que vai drivar é o comportamento. É o comportamento. Então, o RH estratégico, ele é um potencializador de performance. O que você precisa para saber se seu RH é bom? Você tem um resultado melhor desde quando ele ingressou? Então seu RH é bom. Né? Você já tem alcançado algum resultado. Para não ficar com muito método, né? Muito jargão, a verdade é essa. A empresa que faz do RH não apenas um cumpridor de procedimentos, de fechador de vagas, né? Que sim, que consegue ter uma alavancagem de resultados por meio de ações de RH. Inclusive, eu ouvi um outro podcast, numa outra ocasião que você fez, com um empreendedor, se não me engano, é Lemo, o nome da empresa dele, e eu sou da Leme. Isso tá aí. A letra L tá na tua vida. O né? Leandro. Tá. É Leme. E o Leandro narrou que ele não tem um RH na empresa dele, mas ele tem a filosofia de RH. E ele falou dos grêmios, né, das comissões. Você não precisa ter um RH para ter um RH estratégico. Não é um setor de RH. Da mesma maneira, eu falei isso até no LinkedIn uma vez, foi super polêmico, mas foi uma discussão interessante, né? Não é criando mais ministérios que o Brasil vai crescer. Não é criando um setor que você resolve Muito bom. uma solução, né? Que você gera uma solução para um problema. É criando uma filosofia. Uma filosofia que seja capaz de ser aderida pelas pessoas, porque também se for uma filosofia que ela é muito exótica, ninguém adere. Por isso cultura é tão importante, né, Renan? A cultura come estratégia com farinha. Todo mundo fala tanto disso, mas é tão difícil vivenciar, porque existe uma mudança de pensamento. E eu acho que, não sei se você concorda com essa mudança de nós somos
fomos criados numa sociedade sólida e hoje nós somos uma sociedade líquida. Então, essa mudança, né? A gente não tinha celular, né? Você é minha geração. A gente não usava celular. Hoje é muito mais rápido a informação, essa chuva de coisas que a gente tem, essa ansiedade, tudo isso impacta muito, inclusive, na própria carreira, né? Muito. Você falou do desempenho, essa é uma coisa assim que acho que de 10 empresas que eu vou, 11 as pessoas falam, eu quero avaliar o desempenho da minha equipe. Como é que a gente faz isso, Renan? De um jeito mais simples, né? Como você falou, mudou e mudou muito. Mas como que a gente, assim, de um jeito mais fácil, como que a gente consegue avaliar o desempenho de um colaborador hoje? Bom, Nath, então mudou em essência o como fazer, mas o que mudou muito pouco, porque já há uma ciência desenvolvida nessa área, existem pensadores nessa área, né? No Brasil eu cito, por exemplo, Rogério Leme, que é o sócio fundador da Leme Consultoria. É uma referência para mim também. Que é uma grande referência, Joel Dutra, Maria Rita Gramina, vários outros pensadores nessa área, mas tem no exterior também, McClelland, Scott Perry, né? Várias sumidades, né? E na verdade, assim, primeira coisa, o que é desempenho? Desempenho não é competência. Competência é conhecimento, habilidade e atitude. Competência é um estoque de capacidades, que pode nunca ser usado. A pessoa pode adquirir um estoque, ficar com ele empilhadão e nunca usar. O que é desempenho? O desempenho é a materialização da sua capacidade em forma de coisas reais, em forma de coisas concretas, né? Então, por exemplo, tem pessoas que às vezes elas têm uma formação excepcional, você olha, a grade curricular dela é muito legal, ela estagiou em grandes empresas, começa a trabalhar, ela não performa. Então, ela tem competência? Tem, mas ela não consegue concatenar de uma forma inteligente aquela capacidade para gerar resultado. O que é o desempenho? Poxa, às vezes a pessoa nem tem uma formação tão espetacular, mas é uma pessoa sagaz. É o que tá mordendo a mesa. Morde a mesa. Faz a limonada mais docinha, mais saborosa com os limões que tem. Isso é desempenho. Então, eu costumo falar assim, quer fazer uma boa avaliação de desempenho? Você precisa enxergar o profissional sobre 4 dimensões. Ó, pega aí para fazer o corte. Boa. Competência técnica, competência comportamental, cumprimento de responsabilidades e alcance de metas. E não precisa ser uma avaliação muito extensa. Você pode capturar os fatores que a gente chama de crucialmente importantes, selecionar sobre essas 4 dimensões o que é crucialmente importante para cada cargo. Não dá para você usar uma coisa única para toda a empresa, que vai ser um fiasco, né? Muitas empresas são assim, né? Eu lembro exatamente o exemplo da Leme. Comunicação. A comunicação. Você fala, vamos avaliar a comunicação apenas. A comunicação, o exemplo que eu lembro, eu uso ainda é a comunicação do RH é uma, do marketing é outra. Então, e entre empresas, segmentos diferentes, né? Não posso falar que avaliar a comunicação é igual para todo mundo. Não, e não é, né? Então, em essência, é isso. Quebra em fatias, essas 4 fatias, cria um questionário para cada cargo e não adianta também fazer muitas avaliações ao longo do ano, tá? Uma coisa é você fazer checkpoints, você fazer as one-on-ones de monitoramento de performance. A avaliação, ela tem que ser um ritual, tá? Não adianta você querer fazer 10 avaliações no ano, no máximo 2, e assim, se realmente você tiver uma oscilação que justifique, porque às vezes uma avaliação e um checkpoint mensal já são suficientes. A avaliação, ela só formaliza, né? Ela não traz novidades. Você veio falando com o colaborador ao longo de 12 meses, o que deu certo, o que não deu certo, como é que tá indo. Ali ela só concatena todas essas ideias em um instrumento e isso se formaliza no histórico funcional do colaborador. A ideia é mais ou menos essa, tá, E aí você Nath? vai fazendo esses ajustes de rota, né? É muito bom. Bom, eu dei a oportunidade do meu time também entrevistar aqui, Os de meus certa mini-infartos. forma. Eu pedi pro meu time assim, olha, se você pudesse perguntar alguma coisa pro Renan, o que você perguntaria? E aí vou fazendo algumas aqui para você. Tá bom. Primeiro, elas porque foram as meninas que responderam, né? Qual é a competência mais importante que é imprescindível para um profissional hoje? Nath, isso é muito relativo e depende de cada negócio, né? Se você estiver falando da área da saúde, você vai falar de acolhimento. Se você estiver falando de uma corretora, provavelmente será foco em performance. Então, eu vou olhar para os meus valores, porque há uma distinção muito grande de segmento para segmento.
Eu gosto de trabalhar com gente com sangue no olhar, né? Foco em resultados, para mim, é e sempre será a competência que vai puxar o comprometimento, que vai puxar a sua gana por melhorar outras competências que você é mais frágil. Então, na minha escolha pessoal, e que faz todo sentido para o segmento de consultoria, porque a gente trabalha para o resultado do cliente. Então, eu preciso, na saída, entregar para ele uma coisa que ele não tinha antes de eu ter entrado. Logo, foco em resultado, para mim, é o que é determinante. Muito bem. Então, como é que a gente avalia um foco no resultado num processo seletivo, por exemplo? Renan, essa eu aprendi com você, vou deixar você contar. Bom, nós somos aquilo que semeamos ao longo da nossa trajetória, né? Então, existe um conceito que é chamado na entrevista de CAR, que é a resposta de um candidato para uma entrevista, ela precisa ter contexto, ação e resultado. Ó, pega essa também, hein? Vai. CAR. Contexto, ação e resultado, né? Ou seja, o que basicamente é uma entrevista? A maior parte das pessoas que não conhecem sobre entrevistas comportamentais e entrevistas para emprego, elas fazem projetivas, né? Então, assim, como você atuaria em tal situação? E aí você está basicamente testando a criatividade do candidato em gerar em você algo que te surpreenda. Porque você não sabe muito bem o que quer, né? Se você fala o que você faria, você está abrindo um leque de possibilidades gigante, né? E vai ter alguém que vai te surpreender muitas vezes pelo carisma, vai te cativar, vai ser criativo. Mas bom de papo. Bom de papo, e tem gente pra caramba que é assim, né? Eu gosto de olhar para o passado do candidato. É por isso que eu fiz aquele gancho no início do podcast aqui, falando que existe um grande problema hoje de histórias incompletas na carreira das pessoas. Elas viveram muitas coisas e não concluíram muitas coisas, né? O que é o CAR? O que é o contexto, ação e resultado? A pessoa precisa contar a história, o momento que ela vivia. Então, em que momento a empresa passava, qual era a pressão por resultados, preferencialmente demonstrar que ela tinha uma conexão, quais eram as metas, qual era o contexto em que se tinha de desafio, tinha um problema com o governo, tinha um problema com o cliente, né? Ação. O que você fez para intervir neste contexto para gerar um resultado esperado? E resultado, qual foi o resultado? Veja que na entrevista por competências, a gente não quer saber se o candidato foi exitoso, porque às vezes a sua ação não deu resultado. A gente tenta várias coisas que não dão resultado na vida. E né? tá tudo certo. Tá tudo certo. O que eu quero saber? O que esse candidato fez naquele contexto para tentar mover o placar. Como ele se sentiu. Como ele se sentiu, se ele lidou bem com aquela situação, se ele não lidou bem. Você está numa empresa do setor bancário, por exemplo. O setor bancário é característico por cobrança, por pressão, né? Remunera muito bem, mas também exige-se muito. Sim. Quem performa nesse ambiente? Pessoas que se dão bem no ambiente de tensão e de pressão, né? Então, é isso que é importante. E às vezes a pessoa, ela é uma boa contadora de histórias. Ela narra o contexto legal, só que quando você vai ver a ação, ela foi levada. Não foi uma ação que foi dela. Se você precisa de um profissional que naquela posição é protagonista, esse candidato não é o que conseguiu te convencer. Pode ser que daria certo se fosse contratado? Pode ser, mas ele não soube se vender também. É aquilo, né, do comportamento passado. Essa também veio de vocês. Comportamento passado prediz comportamento futuro. Olha, gravei, hein? Essa tá aqui dentro. Porque é verdade. Isso que você tá falando é muito legal, porque, gente, eu faço muita entrevista. Muita. Fiz muita ao longo dos meus anos, né? Alguns anos. Eu já não tô mais contando, parei de contar. Senão descobre minha idade. Mas quando eu faço uma entrevista e eu pergunto pra pessoa, né? Como é que foi? Qual um trabalho que você se orgulha, uma atividade e tal? A gente fez um projeto. A gente fez isso. E a pessoa começa a contar de um jeito perfeito ali. Só que ela sempre fala, nós fizemos. Aí eu falo, mas e você? Conta pra mim qual que foi o seu papel. Não, porque aí ela volta ela se apoia claramente. E quem não tem essa sagacidade acha linda a história, mas não percebe o quanto ela não se coloca como protagonista naquilo. E aí, quando eu devolvo, mas e você? E como você fez? E o que em tudo, eu falo, que legal, mas em tudo isso, qual foi o seu papel? Aí ela escorrega. Se eu não tivesse entrado aí, com certeza eu ia falar, nossa, que incrível. A gente se encanta pela história, não pelo indivíduo, né? Isso acontece muito, assim. Eu acho que essa vontade realmente é uma competência que cada um vai chamar de uma coisa, né? O morder a mesa é uma coisa que eu valorizo e que eu acho que independente do segmento, ela faz muita diferença. Cara, eu passei muita dificuldade na adolescência, assim, tive uma infância
uma condição financeira muito boa, os meus pais. Meus pais tiveram uma situação ali, anos 90, moeda nova, revolução digital, e a coisa pegou em casa, né? Quando eu ingressei no mercado de trabalho, eu não sabia nada. Eu só queria vencer. Então, hoje, eu dou muita oportunidade para pessoas que às vezes não sabem muito, muitos jovens também. Eu dou muita oportunidade para gente jovem lá na consultoria, mas com vontade, né? Ah, você me deu essa oportunidade, né? Ah, você já era do RH. Você já mas eu tinha, não sabia era muito talentosa. absolutamente Já se nada. vendia bem, né? Mas é mais ou menos nessa tônica, assim. Também não dá pra chegar a pessoa crua de tudo. A pessoa já tem que ter algum ímpeto que você fale. Nessa direção vai dar certo, né? Como deu. O tempo é o maior instrumento de prova da vida real, é o tempo, né? Você tá aí, tá com uma empresa, foi diretora de RH de 2 grandes empresas no Brasil. Então, pra mim, isso é um motivo de orgulho pra caramba, né? E não só você, várias outras pessoas daquela geração são muito vitoriosas no mundo de RH. Eu acho que talvez um dos meus maiores orgulhos de vida seja olhar pra trás e ver essas pessoas bem, né? Nem todas eu tenho relacionamento hoje. Isso é ser um bom gestor, né? Quando você consegue formar Cara, boas pessoas. Eu fui muito combativo, muitas coisas, tive muitas dificuldades, porque, por exemplo, pessoal, vocês vão estudar o que é RH estratégico e fazer um resumo. Ah, mas eu não tô na escola. Sim, mas estude. Mas eu posso contar uma coisa pra vocês? Ele fazia a gente ler livro e fazer uma apresentação lá na frente do livro. E agora, sabe, tantos anos depois, eu faço todo mundo do meu time ler livro também. Eu falo, o Renan. Renan reunia pra falar do cara, do faraó. Lembra dessa? Sim. O Ramsés II. Olha como marca, né? Como muda a nossa vida. A gente, talvez naquele momento, você não fez isso de um jeito super competente, mas talvez nem você tenha noção do impacto que você gerou na minha vida. Não tinha, Nath. Era visceral. Eu sabia que, de alguma forma, a gente precisava intelectualizar mais o time. Né? E esse foi o caminho que encontrei na época. Eu tava tentando também, né? Não, a verdade é essa. Nossa, super jovem, né? E já tinha uma responsabilidade, até porque você sempre teve muito talento, né? Eu tô velhinho hoje já. Ah, já tá nada, 12 anos atrás. Não, mais, né? 2010, quase 15 anos atrás. Passou tão rápido, né? Passou rápido. Muito bem. Eu falei que a gente tinha história pra podcast. Puxa, aqui, a gente pode ficar 4 horas. Pode. Olha, a próxima, hein? Quais são as tendências no campo da educação corporativa que você acredita que terão impacto significativo no futuro? Bom, eu não vou falar de inteligência artificial porque eu acho que existem 2 questões aqui envolvidas. Primeiro, que a gente está confundindo templates pré-programados com inteligência artificial, né? E meio que já existia isso, a gente só empacotou agora num novo nome. Né? E segundo, que eu acho que o que é de fato inteligência artificial, a gente não conseguiu ainda testar para falar se tem alguma direção, uma tendência disso dar certo. Então eu vou colocar os pés mais no chão. Para mim, a tendência da educação corporativa é que as pessoas aprendam enquanto trabalham e não mais parem de trabalhar para aprender. Essa lógica do treinamento, que você vai tirar a pessoa para fazer um treinamento de 16 horas, ela vai ficar cada vez mais escassa, porque os quadros são muito pequenos. Embora seja importante, tá? Que esse momento continue acontecendo. Que seja eventual. Que seja eventual, né? Mas a aprendizagem na ação, para mim, é a coisa mais importante. Então, também que eu ouvi outros empresários já falando, eu tenho diminuído o meu tempo de avaliação de experiência para 15 dias, 30 dias, eu já ouvi pelo menos uns 10 falando isso. Por quê? Porque o treinamento, ele começa a ser aprendizagem na ação. Ou seja, ao invés da pessoa passar por um processo teórico e depois ela ser alçada à experiência prática, não. Ela tem a experiência prática como seu grande balizador de desenvolvimento. É o 70-20-10. É o 70-20-10, né? Que nunca saiu de moda, né? Só aparece, às vezes, mascarado e travestido de outras nomenclaturas. Eu continuo usando 70-20-10. Porra, e dá certo, cara. Dá certo pra caramba, né? Então, para mim, essa é a maior tendência em desenvolvimento humano. Não digo em termos de treinamento, né? Aprendizagem na ação, não parar de trabalhar para aprender. Aprender enquanto trabalha. E aí você tem vários recursos, né? Você tem as bibliotecas de aprendizagem, que a pessoa ela faz no trabalho dela um PDI. Ela não tem que ler o livro em casa, não. O trabalho dela é resolver um problema da empresa. Esse é o PDI dela. Seu PDI porque convencionou-se, né? O que é o seu PDI? Ler o livro O Monge e o Executivo e fazer uma apresentação. Tudo bem, isso tem seu valor, como a gente fazia naquela época. Você me mandou ler A Arte da Guerra. A Arte da Guerra de Sun Tzu. Nossa senhora, Nath. Eu lembrava dessas coisas aqui, ó, resgatando. Você resgatou aqui, ó, de Sun Tzu a Ramsés II. Cara. A gente foi longe. Hein? Tá vendo como me marcou? Foram 3 anos.
Pois é. Quase E parece 3. que foi mais. A sensação pra mim é que foi mais. Você Muitos trabalhou mais, que a projetos. gente trabalhou mais tempo juntos. A gente quase passou ano novo uma vez pra entregar um projeto, você lembra? Ixi, aí teve pipoca, pizza, toda bagunça, né? Então, o que eu vejo é isso, aprendizagem na ação, não parar de trabalhar para aprender enquanto trabalha e que os PDIs passem a ser a resolução de problemas reais da empresa, né? Isso é legal. E isso é uma coisa que eu acho que tem poucas empresas que conseguem fazer com eficácia, porque às vezes a própria empresa não dá o espaço para aquilo amadurecer. Não deixa o colaborador participar de uma comissão, não deixa participar de outros eventos, que às vezes para ela são importantes para longo prazo. Mas é o que eu acho que mais dá certo hoje em dia. Né? Muito bom. Sim. E ô, Renan, você falou agora, teve um insight aqui, né? Quando a gente pega OKRs, KPI, né? E aí a gente olha para o PDI. Algumas empresas já trabalham isso junto, né? E aí é o jeito que você vende. Ao invés de ser de um plano de desenvolvimento individual com uma cara de estou te batendo, né? Ó, isso aqui é ruim. Não, é o contrário. É o quanto esse desenvolvimento é seu e da empresa. É conjunto, né? É simbiose, né? Eu falo muito isso. Eu faço sensibilização também, aprendi com você. Antes de soltar uma pesquisa de clima e cultura na nossa metodologia, eu uso muita coisa que eu aprendi na Lemo. Oh, meu Deus. É Lemo. Acho que na Lemo também. Também, é um grande laboratório lá. Mas, na realidade, quando a gente olha para o PDI de um jeito muito apartado, né? Que tem algumas empresas que eu sinto muito isso. O PDI para você continuar sentando bem nessa cadeira. Não é, né? Quando eu vou na sensibilização, eu falo pro time, não é a empresa que não me valoriza. Eu não tenho que esperar, aquele discurso que ainda, infelizmente, existe das pessoas. Essa empresa não me valoriza. Eu não tenho oportunidade. Mas o que é oportunidade? O que é o valorizar? Sendo que você é dono da sua carreira, você é protagonista da sua carreira, né? Eu tenho clientes que pra gente poder fazer uma sensibilização, eles precisam pagar hora extra pro time. Pra eles ficarem lá falando sobre carreira, sobre desenvolvimento. Poxa, aquilo é seu, é um presente, né? Não tem muito certo e errado, existe alguns tipos de cultura, né? E a gente precisa respeitar isso, mas eu sempre falo, entenda o impacto que isso vai causar. Porque o que eu falo e o que eu faço tem que estar alinhado. Se eu falo que eu sou uma empresa que quero pessoas protagonistas, mas não faço as pessoas serem protagonistas, caiu por terra. Né? Então, e isso é uma coisa que acontece muito. Como é que a gente faz de um jeito simples, assim, de atrelar essa coisa de PDI com KPI, com OKR, com tanta nomenclatura que a gente tem, e que no final do dia, lá em 2010, ninguém falava disso, mas a gente já avaliava tarefas, responsabilidades, né? Sim. Na Leme. Com o passar do tempo, a gente vai atribuindo etiquetas, tags para as coisas, porque elas vão ficando tão grandes que você precisa dar um nome para elas, né? Mas meio que as receitas que dão certo, elas já estão aí há bastante tempo, né? Por exemplo, OKR é o que funciona. Trabalhar com um programa de Meta Smart não funciona. Negativo. Você pode ter um programa de Meta Smart super bem sucedido. E digo mais, a filosofia do OKR pode ser que não vá dar certo para muitas empresas, porque ela requer uma tenacidade, um dinamismo que tem empresas que não têm, que o negócio da empresa não tem. Às vezes é um negócio industrial, mais vaca leiteira, já está em velocidade cruzeiro, né? Eu, particularmente, gosto bastante de simplificar as coisas, tá? Por quê? Porque me percebo cada vez mais sem tempo. Então, eu tenho uma bebê pequena, eu impus para mim um limite, Nath. Eu não trabalho mais do que às 19 horas, tá? Claro, existem épocas quando a gente está fazendo um anuário com uma pesquisa anual para quase 2.000 empresas. Aquela é uma época do ano que não há limites, mas eu tento impor. E para que isso dê certo, e também para a equipe, para mim, se você ficou mais do que as 18 horas, tem alguma coisa errada na sua programação. Uma vez ou outra, tudo bem, né? Para que essa filosofia dê certo, de você realmente ter um horário para entrar e um horário para sair, você precisa ter otimização. E você não tinha limite, né? Não, eu tive uma fase que... E mudou completamente, até a sua imagem mudou, Sim, né? Sim, cara, eu só comia e trabalhava. Me lembro. Não praticava exercício, eu não tinha outra vida. A minha vida era o trabalho. A minha identidade durante
uns 15 anos, ela teve diretamente associada com quem eu era profissionalmente. Hoje ainda é isso, mas não é só isso. Existem outras formas de materialização da vida, né? Ser pai, ser marido, ser amigo, ser divertido, ser marombeiro, tem 1000 coisas, né? E para que essas coisas todas tenham espaço na sua vida, no trabalho você precisa ter otimização. Então, eu vejo de forma super favorável, por exemplo, a empresa, eu não quero ter PDI e um plano de metas. A meta não pode ser o PDI? Pode, desde que a meta não seja chegar ao trabalho pontualmente. Desde que a meta seja não ter 3 faltas por ano. Né? Coisa que... E é isso, né? É o 100%. Né? As pessoas, às vezes, elas estão muito ligadas em... você está fazendo a sua obrigação. É o básico, né? Exato. E nem o básico as pessoas não conseguem. A gente precisa agradecer por tal. Não, você não precisa agradecer. Uhum. Né? Ele está fazendo a obrigação. Também tem que... não pode... A gente pode romantizar demais isso, né? Existem 2 pontos de desequilíbrio, né? Primeiro, você não reconheceu algo a mais. Tem muita empresa também que não sabe. Não reconhece. E aí ela cria a cultura contrária, onde a pessoa ir embora às 18 parece que é uma dívida, né? Parece que ela... Não, mas eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu tô com meta batida. Não, mas você tem que fazer aquela média com o ambiente ao seu redor, porque a cultura da empresa é opressiva nesse sentido. E ela já parou de trabalhar há 20 minutos, ela tá só enrolando pra dar horário. Tá só enrolando pra dar horário, né? Tem pra caramba isso, né? E existe aquela outra empresa que ela reconhece assim, parabéns por você existir, o ar ficou mais gracioso pela sua presença, né? Que é aquela empresa que ela fica vulnerável do ponto de vista de cobrança, porque o dia que ela cobra... Putz, criou-se ali, né, uma hecatombe onde, nossa, eu fui cobrado por bater uma meta? Caramba, que absurdo, né? A vida é assim, né? O empreendedor, ele tem que recolher a DARF naquele dia e pagar e não tem choro, né? O governo não fala, parabéns, coitadinho, você é tão dedicado. Tem que pagar. Folha de pagamento tá lá. Os custos vêm, né? E assim como para nossa vida pessoal também. Então, eu gosto de modelos que simplifiquem as coisas, né? Simplificar sem ser raso. Então, por exemplo... Poxa, o PDI não pode ser a meta? Pode. O que não pode é ser assim, a sua meta é desenvolver a competência comprometimento. Não. Você tem que estar envolvido em projetos reais da empresa e a sua atuação naquele projeto real desenvolve uma determinada competência. Aí é legal. Aí você pode unir as duas coisas, que é o que a gente faz na Leme há pelo menos uns 5 anos. A gente não faz mais o PDI separado do plano de metas. Existe um plano de metas setorial e cada squad recebe ainda suas metas do ano, que a gente já distribui de forma a desenvolver capacidades que a gente sente que estão em falta naquele time, né? E dá resultado. Tanto que o ciclo de vida médio do colaborador na Leme é de 8 anos. O ciclo de vida médio. Hoje nós temos 64 pessoas. Para o mercado atual Cara, e nós não somos uma empresa com salários altíssimos. Pelo contrário, a gente paga primeiro quartil de mercado. Não somos a super benefícios, não. Mas é uma empresa muito humana. E também é uma empresa que no longo prazo, se você performar, você vai ter um trajeto bacana a seguir. Isso é algo que surgiu organicamente, mas sempre tentando simplificar. Né? E é algo que a gente tenta levar para as empresas também. Não, e pegando esse gancho, Renan, outra coisa assim, desenvolvimento e plano de carreira. Me fala um pouco de plano de carreira, o que mudou e como que é a sua visão sobre isso? Porque assim, todo mundo fala, aqui a gente não tem plano de carreira, me ajuda a fazer um plano de carreira. E eu falo... Depende tanto, né? Como é que você vê isso, assim? Bom, o Brasil tem uma cultura trabalhista de uma época em que não havia uma tônica universal sobre qual é o modelo mundial. Então, teve a Guerra Fria, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos saíram vencedores e a União Soviética também saiu vencedor. Um comunista, outro capitalista, né? Só que o capitalismo é muito mais sexy. Então, ele se popularizou no mundo, a história dos direitos individuais, liberdades, tal. E o Brasil, ele ficou bebendo essas duas influências. Então, você vê que a gente tem uma cultura trabalhista bastante apertada, tanto que tem empresas que são globais, que o estoque de processos trabalhistas dela, assim, 99% é do Brasil, 1% é do resto do mundo todo, né? Essa coisa do meus direitos e tal. Em parte muito legítimo, porque existem empresas que usurpam mesmo, e em parte excessivos que travam até o próprio desenvolvimento de vagas no Brasil, né? Muitas vezes você vai criar uma vaga, você fica com medo, né? O empreendedor fica com medo. Fica. Pra caramba. O que eu vou escrever ali? O que eu vou escrever, né? Cara, não é fácil. Não pode exigir tempo de experiência, mas você pode colocar desejável. As jabuticabas brasileiras, né? E do outro lado, você tem uma coisa também que é totalmente quase libertária, né? Tudo pode.
nesse jogo de tudo pode, o que é o sonho das pessoas e que ele não existe mais? Quando se associa plano de carreira, se associa àquela época em que a gente tinha influência ainda dessa Guerra Fria, que era o crescimento por tempo, pela passagem do tempo, que nem no setor público existe mais. Então, o que é um plano de carreira? É um plano em que você cria steps e grades de faixas salariais. Uma pessoa entra ganhando 1.500, ela pode chegar a 1.600 dali um ano, 1.750, 2.000, depois ela passa para o nível pleno, e ela vai para 3.000 reais, depois ela vai para o nível sênior, vai ganhar 6.000, só que ela tem que ir alcançando etapas para que isso aconteça. Que não necessariamente está ligado ao tempo. Também pode estar ligado ao tempo, porque o tempo ele é uma variável determinante, mas ele não é obrigatório. Então, você vai ter lá 2 casos, João e Maria. Maria, com 2 anos, já está voando, ela já poderia ser sênior. João, com 2 anos, às vezes é júnior e ainda um júnior muito iniciante, né? Então, o tempo, ele exerce, sim, uma pressão, porque é inerente à vida você estar mais submetido a experiências com a passagem do tempo. Mas você colocar gatilhos de resultados a serem alcançados. Isso, tem empresas, por exemplo, eu tenho vários amigos que trabalham lá no Banco Itaú. É uma empresa que ela sabe fazer um plano de carreira, mas os melhores crescem. Os melhores crescem, e crescem mesmo. Porque tá atrelado ao desempenho. Tá atrelado ao desempenho. Eu tenho vários outros clientes também da Leme para citar que passam por esse mesmo processo, né? Não só do segmento financeiro, mas também da administração pública. Então, o que é o plano de carreira? É criar as trilhas para as pessoas percorrerem, colocar desafios para elas alcançarem, e à medida em que elas são exitosas nesses desafios, você dá a contrapartida. Porque se a pessoa também tem o êxito e não recebe a contrapartida... É a cenoura na frente. Sim, e aí você macula a cultura se você oferecer a cenoura. A pessoa vence o prêmio, mas não leva para casa. Não quer. Não perdeu, né? Macula a cultura. Um fala pro outro, aí vai tudo por água abaixo. Isso é um plano de carreira. Plano de carreira não é crescer pela passagem do tempo. E talvez, acho que o segredo, então, seja criar os critérios de elegibilidade desse plano de carreira atrelados ao seu negócio e talvez até ao time do seu negócio. Porque se você está em um momento de um crescimento acelerado, a gente deixa isso um pouco mais... Mais frouxo, mais flexível. E aí, cheguei no meu outro ciclo aqui. Né? Um platô, né? Agora eu não vou crescer mais tanto, assim, exponencialmente, mas eu quero ficar linear por um período. Vou lá e ajusto de novo esses critérios de elegibilidade. Só que eu acho que o grande... Tem que manejar. E eu acho que o jeito que a gente vende também isso pro time. Porque as empresas não sabem disseminar direito. É um assunto que eu não quero falar, e quando eu falo de um jeito que não é bom, porque eu tenho essa resistência, né, enquanto empresa. E aí as pessoas, elas enxergam muito mais comportamento, isso também é da lei, muito mais comportamento. As pessoas não enxergam intenção, elas enxergam comportamento. Então, qual que é acho que o grande segredo aí? Eu sempre falo para todos os meus clientes, seja honesto, fala a verdade. Fala a verdade, porque a pessoa tem que estar com você pela verdade. Porque se você quer contar com ele e quer o funcionário também sendo verdadeiro com você, seja com ele também. Porque não tem esse negócio dos 2 lados, né? É o lado da empresa e o lado do colaborador. É um lado só. É uma coisa só. Quando a gente muda isso, fala, nós jogamos o mesmo jogo, se um perdeu, o outro também perdeu, porque é um time só, a coisa começa a melhorar, né? Eu sinto muito isso no dia a dia. Falar a verdade é muito difícil, né, Nath? Falar a verdade, às vezes você quer negar um compromisso porque você só quer ficar em casa dormindo, e é difícil, mas é necessário. Necessário. Eu acho que a experiência mais transformacional na vida de um ser humano é ser papai ou mamãe. Né? E a segunda maior experiência, para quem tá na vida profissional, é ser um líder. É muito difícil. E ambas as situações carregam uma semelhança, que é você tem que, muitas vezes, para educar pelo certo, negar muitas coisas. E isso é muito difícil, né? Por exemplo, eu já tive situação de colaborador talentosíssimo, bateu meta e aquele ano não vai ter progressão. Por quê? Porque eu tinha um orçamento para distribuir e eu tinha outras prioridades que, se eu não focasse aquilo, ia ruir de tal maneira que não ia ter o emprego dele dali a 6 meses. Então, era uma necessidade, né? O momento da pandemia que a gente viveu aqui hoje parece uma memória, até uma coisa maluca, mas podia ter dizimado a nossa sociedade, né? Se não fosse a questão das vacinas, tá? Independentemente do que falam sobre vacina, uma bobagem essa discussão. Podia ter dizimado, a gente passou por isso também foi transformacional, né? E foi um momento de muita restrição.
Quantas pessoas não estavam ali que em 2019 falavam, nossa, esse ano vai vir o bônus. E veio em 2020 que a gente não sabia nem se ia chegar vivo no final do ano, né? Então, eu entendo também Mexeu que... aqui, né? Mexeu, transformou, né? Foi ali que, por exemplo, eu comecei a cuidar mais da minha questão de saúde, por exemplo. Porque até então, nem ligava muito para essas coisas. Falar não é muito importante. Fazer a equipe conviver com algum grau de frustração também. Faz parte. Faz parte. Aprender a desenvolver essa casca da vida, né? Porque a gente se frustra também com várias coisas, como na posição de líder e na posição de papai e de mamãe. Eu tenho um amigo que ele é diretor comercial numa empresa também, uma empresa que vende muito, assim. E aí um dia ele falou pra mim, Nath, o dia que a gente não bater meta, eu não sei como que a gente vai lidar com isso aqui. Porque a gente bate meta todo mês. Ele falou, eu ponho a meta da meta, eles batem. Eu faço a ultra meta, eles batem. E o dia que eu não bater, como é que vai ser isso? E esse dia vai chegar. Vai chegar. E ele falou, o dia que esse dia chegar, né? Trava a língua. O dia que esse dia chegar, vai ser muito difícil, porque eles não estão acostumados com isso. E esse não, essa contrapartida, às vezes é isso que impulsiona o crescimento. Às vezes é esse não que gera o desejo para crescer. Quantas vezes minha vida se transformou muito quando eu errava e não quando eu acertava? Em muitos momentos. Muito. E eu acho que eu cresci muito mais nas vezes que eu errei do que nas vezes que eu acertei. É uma coisa meio maluca, assim, né? Então, quando a gente fala de carreira, eu acho que tem esse plano de carreira, né? Que é o plano visível de salário, função. Mas a gente precisa olhar para a carreira como maturidade, né? Como quem eu quero ser. Será que eu quero ser um líder? Tudo bem se eu não quiser ser líder, mas se eu sou líder, até postei uma frase outro dia que ser líder, você tem que escolher continuar sendo líder, né? Porque uma vez que você se torna referência, você é referência para mim. É lógico que é. Então, você começa a olhar e fala. Você se olha e já fala, o que eu tô fazendo aqui que eu preciso ajustar? Olha que legal, tá assim, né? Então, acho que isso é uma coisa que falta nas pessoas, essa questão da referência. Eu faço essa pergunta. Referência. No dia da sensibilização, geralmente eu faço, quem é a sua referência hoje? Profissional. As pessoas não sabem responder. Referência? Como assim? Como assim referência? Mas como assim referência? A pessoa estranha a pergunta. E a gente precisa, sim, ter referência. Eu não quero ser o Renan, mas tem coisas no Renan que fazem muito sentido para mim. Mas aí é esse negócio de onde eu quero chegar. E como empresa, né? Como empresa, onde eu quero chegar, por isso que é tão importante trabalhar a cultura. E onde essa empresa quer chegar, onde conecta comigo enquanto profissional. Então, acho que esse mix aí que traz pra gente um passinho a mais todos os dias, né? Sim, até porque se tratando de carreira, a pessoa começa a ocupar a nova posição antes da formalidade. Isso é muito legal, Renan. As pessoas acham o contrário. A pessoa acha que assim... Ganha o título. É funcional a coisa não é funcional. Você cresce e ocupa os espaços. Aliás, isso é em tudo, né? Todo convívio social, assim, você cresce e ocupa os espaços, depois aquele espaço não te cabe mais. Você precisa ir para um próximo. E aí aquilo vem. A pessoa acha, não, eu só vou começar a exercer tal função quando a empresa... Isso é da cultura trabalhista brasileira, né? Que impede, muitas vezes, a própria produtividade do país. Só que na vida real, não é assim que funciona. Por exemplo, muitos casos também de relacionamentos entre pessoas, né? Não é assim, no dia que eu pedi em namoro que a gente começou a namorar. Não, você já vinha construindo uma relação. Aquilo foi... Só formalizou. Foi só uma confluência ali, né? Que se não tivesse formalizado, tem casais que moram juntos há 30 anos e nunca se casaram. Exato. E eles são casados, né? E isso é uma questão que, às vezes, pela falta de referência, também acontece. A pessoa acha que vai ser a mudança do cargo que vai, de fato. Nós não somos eletivos nas empresas. Não é como um presidente que tem um mandato. Dentro da empresa, você pode começar a ser sênior antes de ter o cargo de sênior. Ser sênior é um resultado próprio, é individual. Não é a empresa que vai te promover a sênior. Você já se tornou sênior antes dela reconhecer isso. E às vezes esse pensamento corta uma carreira que seria super legal, um case legal. A pessoa tem esse pensamento, não sou valorizado.
Mas não é isso, não é isso. Não me comportei exatamente nessa linha, né? Falando até sobre isso, assim, pra gente finalizar nosso papo, que se deixar, a gente fala o dia inteiro, tem muito assunto. Tá, se tiver um amendoim, a cerveja, eu nem bebo, hein, cara. Vai, não bebe mais? Não bebo, parei, vai fazer 3 anos, parei de beber, total. Mas eu bebo. Não, manda ver, um vinhozinho eu tomo, mas não é muita coisa. Não. No próximo a gente faz assim. Tá bom, fechado. Agora, último assunto aqui, que eu acho que é um assunto polêmico, né? Desligamento. Desligamento. As pessoas têm uma resistência em ou desliga demais, vai trocando, desliga, ou entra deixa o gato gordo lá um tempão. Acomodado. E aí as pessoas não entendem que essa pessoa teve uma ascensão, de certa forma, me ajudou, fez ali o que era esperado dela, na verdade, mas que hoje ela não tá no time que a empresa tá. Só que ela entende que a consideração... Eu tenho muita empresa assim, principalmente as pequenas e médias empresas, né? Elas vão muito nessa linha. E aí fica procurando desenhar uma cadeira para colocar a pessoa na cadeira. E não o contrário. Então, o meu discurso é sempre assim. Primeiro, esquece a pessoa. Vamos pensar na estrutura que a empresa precisa. Depois a gente pensa nas pessoas e coloca as pessoas aqui. E a gente vê aonde cabe. Se não couber, aí a gente vai tratar esse problema separado, né? Como é que você vê essa questão dessa desmistificação do desligamento e desse processo de organizar as caixinhas? Assunto difícil, né, cara? Porque a gente se apega às pessoas, né, com o passar do tempo. E eu já vi muitas vezes isso acontecer na Leme também, a pessoa não queria mais estar lá e ela acabava ficando. Às vezes a empresa percebe tardiamente, ou percebe, mas faz que não vê o gato gordo, né? A vida é feita de ciclos. Às vezes as coisas já acabaram e a gente é que tá empurrando o ciclo. Às vezes você já não tem mais vigor para aquilo. A empresa também não tem mais vigor com você, mas há um certo comodismo no ar, uma certa até preguiça que mantém ambos naquela situação, né? E normalmente os sinais do fim, eles começam muito antes. Então, eu, por exemplo, tive vários amigos numa leva que tiveram filhos e que nos 2 primeiros anos se separaram, né? Mas não se separaram por causa do filho. É que já vinha uma tendência ali, aquilo foi a gota d'água, né? Transpondo isso para a vida profissional, eu falo muito isso pro pessoal abertamente. Eu quero que no ciclo em que você esteja produtivo e feliz aqui, eu quero o seu máximo. Eu não quero 80, eu não quero 90, de preferência eu quero 110. Das 8h30 às 18h, que é o nosso horário, né? Porque também não adianta, para você dar o seu máximo, você precisa ficar trabalhando mais, tem alguma coisa errada na sua produtividade. Não é o saudável também, né? Mas eu quero que você reconheça o fim junto comigo. E eu, de verdade, não tô nem aí se eu vou ter o custo da rescisão, eu não vou ficar empurrando vida infeliz para mim e para o outro por causa do custo da rescisão, porque na prática eu já aprendi com isso que o custo é muito maior. Mais alto você ter uma pessoa infeliz com você e apenas por estar ali do que pagar a rescisão. Pagar a rescisão. E ó, não sendo falso moralista, porque já cometi essa falha. Eu já tive pessoas que eu tinha um apego extremo, pessoas que me treinaram, depois eu me tornei chefe dessa pessoa, a pessoa já não queria estar mais ali. Ela não declarava aquilo com frases, mas o comportamento dizia tudo, né? E eu fui empurrando. Me saiu muito caro. Tive problema com o cliente, tive problema... cheguei e tá na virada de Natal ajustando o arquivo para entregar para cliente. Coisa maluca, assim, e aí, né? A relação que é tão legal, de história, é fragilizada pelo fim do ciclo, Eu tive mais de uma história assim, que o pessoal, ele foi impactado pelo profissional e talvez se o ciclo tivesse sido assumido, né? E também acontece com casais isso. Às vezes acaba quando tá tudo bem, porque depois que ficar o caos já não vai ser mais legal. Eu sou um bom exemplo Amigos, né? Não sei exatamente como é que foi o desenrolar da sua história, mas muitas são assim, né? A gente parece que leva até não dá mais mesmo assim, né? E você tem que ter consciência das coisas, falar, né? Casamento é isso, trabalho é isso, são ciclos. São ciclos. Alguns duram muito mais do que a gente imaginou, outros duram menos, mas não é por isso que ele é menos importante na sua vida, né? Eu
concordo com você super, assim. Falo que seja um ciclo mais curto, mas que ele termine no tempo certo. Produtivo. Feliz, que eu tenho orgulho de contar essa história aqui. Uhum. Né? Eu sempre falava para os meus times assim, quero que você esteja aqui feliz. Até uma vez eu saí da empresa que eu trabalhava, elas fizeram uma caneca pra mim. Nath, que você seja muito feliz. Porque é isso, você tem que ser feliz nessa cadeira que você tá sentada, né? E acho que... E sem romantizar também, que assim, o ser feliz não é ser feliz a todo tempo, não, né? Cara, não, vão ter claro dias que que você não. vai querer mandar seu chefe pra PQP. Vai ficar bravo com o cliente. Já quis te mandar, tá, Renan? Mas eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Por várias razões. Primeiro que eu era um cara bastante difícil, bastante exigente. Muito conectado com o ambiente, não só profissional. Eu queria trazer em vocês uma intelectualidade, porque eu sentia que o cliente de consultoria esperava isso. E para chegar nesse objetivo, eu não medi esforços. Então, você deve ter pensado mais de uma vez, com certeza. Superamos. Que bom superamos. Que estamos há alguns anos prazo, depois. as relações se provam, né? Com certeza. Renan, muito bom. Acho que a gente podia passar o dia inteiro aqui, mas... Só faltou um amendoim e cerveja. Só faltou, tá mas no próximo providenciarei. Simone, por gentileza. Simone que cuida de tudo. Bom, então quero te agradecer novamente, dizer que é um prazer. Eu sempre aprendo muito com você. Tava ansiosa por esse momento. Eu sabia que eu ia aprender. A gente aprende bastante um com o outro, né? Eu sou acho que o maior curtidor das suas postagens lá. Fico muito feliz de ter você na minha vida pessoal e profissional, né? Nós conseguimos evoluir isso e com certeza a gente tem ainda muitas coisas para vivermos, né? Então, muito obrigada por estar aqui, por fazer parte desse momento e conta sempre comigo. Você também, Nath. Obrigado pelo convite, adorei. Muito obrigada.